Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora de quem assistiu o vídeo, né? Aqui é Douglas Domiti, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Petit Lenormand. Hoje eu gostaria de enfocar um assunto bastante polêmico, tá? A questão da terapia com as cartas. Muita gente fala que não é mais cartomante, é terapeuta, que o tarot tem uma função terapêutica, que não faz previsão. Essa é uma outra questão que eu acho interessante a gente comentar, acho importante a gente estar falando disso, né? E realmente a gente sabe que o baralho ele pode ser lido de uma forma profunda, que ele traz um grau de conhecimento, ele traz um grau de autoconhecimento, que muitas vezes a pessoa tem muitos clientes que não gostam da leitura, porque mostra certas coisas, certos comportamentos, certas atitudes do cliente que ele não está tomando conhecimento e que ele precisaria mudar para poder chegar nos objetivos dele. E muitas vezes essa mudança é difícil. Isso o baralho com certeza mostra. Mas você falar de um processo terapêutico mais profundo, dentro de uma análise, num processo realmente. Aí, gente, é um pouco de forçar as coisas, né? Parece que existe uma tendência no nosso meio de cartomancia, tanto no tarot como no Lenormand, de negar as origens da cartomancia, né? Então é difícil você ver poucas pessoas que eu vejo que realmente se intitulam cartomantes mesmo, né? Ou tarólogo mesmo, que na verdade é a mesma coisa, é a mancia através das cartas, né? Não interessa se você é tarólogo, se você lê com Lenormand, lê com tarô, lê com símbolo, tudo é cartomancia, né? Existe uma polêmica muito séria aí. E a impressão que me passa é que existe uma certa dificuldade de se assumir como cartomante, tá? Então, um símbolo, seja no Lenormand, seja no tarô, ele sempre vai trazer uma previsão. Quando eu falo previsão, eu não estou falando de um destino certo, de um destino totalmente é, traçado, que não é possível de mudar. Não. Mas eu estou falando de uma tendência. Tá? Então, quando a gente fala em previsão dentro de uma leitura, de um jogo, o jogo ele vai estar mostrando uma tendência de realização. Quando ele fala para o cliente não agir de determinado assunto ou de determinada forma, ele está mostrando uma tendência daquilo de errado. Então, o jogo ele traz sim sempre uma tendência e uma previsão. Não quer dizer que seja uma previsão estática do destino, mas ele vai trazer um direcionamento das tendências daquilo acontecer. E a gente negar isso muitas vezes, a gente está negando as nossas raízes. Nós só estamos hoje trabalhando com cartomancia graças àquelas tias que tinham, que davam, sabe, aqui, pelo menos onde quando eu cresci, eu vi muito disso. Aquelas tias benzedeiras que faziam benzimento e depois abriam as cartas, normalmente com aquele baralho normal mesmo, né? Mas eu cheguei a conhecer algumas que liam com o Lenormand mesmo na época, né? E elas abriam, então elas faziam benzimento, elas tiravam, né, olho gordo, bicheira, né, peito aberto de criança, faziam aqueles tipos de benzimento e além disso faziam leituras de cartas. A impressão que eu vejo muitas vezes é que nós queremos modernizar a coisa no sentido de negar essas raízes. E eu não vejo que seja por aí, ao contrário, a gente tem que honrar essas benzedeiras que foram as precursoras do que nós fazemos hoje. Não quer dizer que a gente não tenha que estudar e se aprofundar no baralho, se aprofundar numa leitura, fazer uma leitura mais profunda. Não estou tirando esse mérito. Claro que você, dentro de uma leitura, por exemplo, no Lenormand, você consegue pegar crenças limitantes, você consegue pegar situações que estão bloqueando o plano mental da pessoa para que ela possa estar realmente realizando aquilo lá. Você consegue fazer um processo terapêutico, você consegue pegar, por exemplo, situações isso acontece muito no meu consultório, de você ver a origem dos traumas de uma pessoa, por exemplo. Uma pessoa está numa situação difícil de relacionamento, não consegue um relacionamento estável, sempre está atraindo um padrão de pessoas negativas para a vida dela, e você consegue na leitura ver onde que isso aconteceu, onde isso surgiu, qual foi a origem disso, né? Então o Lenormand ele vai mostrar isso, eu não estou negando em momento nenhum isso, mas eu estou dizendo que ele também mostra uma tendência de futuro, ele faz também uma previsão. Tá? Não quer dizer que seja uma previsão estática, não quer dizer que seja uma coisa imutável, mas dá para se chamar de previsão sim. Né? Se um estatístico, uma pessoa que trabalha com estatística, consegue fazer previsões baseadas em números e matemática, por que a gente não pode fazer baseado em cartas? Entendeu? Cartas que já vão mostrar uma leitura de vida do momento da pessoa bastante precisa. Então ela vai fazer uma predição do futuro. Ela vai mostrar uma tendência sim. Tá? E a gente não deve se envergonhar. Eu vejo muitos lugares por aí que as pessoas chegam assim,
Eu mesmo já trabalhei em lugares que estava lá trabalhando e chegava outro tarólogo, outro cartomante querendo trabalhar lá também. Daí a gente falava, não, mas eu já trabalho com isso aqui. Ah, não, mas o meu trabalho é diferente, eu não falo de futuro. Desculpa, não é diferente. Todo mundo tem um trabalho diferente. Se você olhar o meu trabalho, é de um jeito. Se você olhar um outro cartomante, vai ser de outro jeito. Se olhar um terceiro, vai ser de outro jeito. Cada um tem a sua personalidade, a sua forma de lidar com as cartas. Sabe? Isso é uma certa negação. No nosso meio, infelizmente, isso está muito comum. Uma coisa de ego muito grande, uma coisa de negação dessa raiz cartomântica muito grande. E eu acho muito complexo para todos nós, como cartomantes, fazer isso. A gente tem que honrar essas benzedeiras, essas curandeiras, esse conhecimento que vem aí, né? No caso do Lenormand, desde 1800, mais ou menos. A gente tem que honrar essa tradição aí, sabe? Ser grato por a gente estar fazendo o que a gente faz hoje. Não se colocar de uma forma como se a gente fosse superior a todos eles. Não, nós somos herdeiros de tudo isso, tá? Então, esse é o recado que eu queria dar hoje. Eu sei que isso pode causar muita controvérsia, muita gente talvez não goste das coisas que eu estou falando hoje, né? Mas eu acho isso muito importante para a nossa profissão, para o nosso crescimento. Essa questão de humildade, de entender que realmente o baralho vai mostrar essas tendências. Tá certo? Boa semana a todos.